Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2025 para vocês. Falou, moçada, mais uma questão da prova de Ciência da Natureza, questão de Física. Era a questão 108 da prova azul e falava o seguinte: para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. Então já começa aqui detalhes importantes, né? Um plano inclinado, certo? Aí o trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao deslocamento. Então, isso aqui é uma outra questão importante, né? A força está paralela ao deslocamento. Certo? Aí, na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, certo? Arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos, certo? Com o plano inclinado. Então, em nenhum momento essa caixa vai parar de se mover, ela vai estar sempre se movendo. Isso é uma informação importante. E que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. Então, é a mesma rugosidade de superfície, certo? O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em qual gráfico, né? Daí vem os gráficos aqui, ó. Tivemos um primeiro gráfico que começaria diminuindo, depois aumentaria e depois ficaria constante, né? Essa é a letra A. Na letra B começaria aumentando a força de atrito, depois diminuiria e permaneceria depois constante. Na letra C, permanecendo constante durante todo o trajeto. Letra D, começaria constante e depois diminuiria a intensidade. E letra E, começaria aumentando a intensidade, depois diminuiria a intensidade da força de atrito. Lembre-se que isso aqui é a força de atrito, né? Tá bem aqui do lado, força de atrito. O que acontece, meus amigos? A gente deveria se lembrar o seguinte: quando a gente estuda lá em dinâmica as leis de Newton, a gente aprende que a força de atrito que varia é a força de atrito estático, ou seja, quando o corpo está parado e tu vai tentar fazer ele entrar em movimento. Essa força de atrito estática ela aumenta até um valor máximo, aí quando ela não suporta mais, o corpo entra em movimento. Se essa pessoa faz uma força maior do que essa força de atrito estático máximo, o corpo entra em movimento. Já no caso do atrito dinâmico, que é quando o corpo permanece em movimento, que é o que ele falou aqui, olha. Ele falou aqui, ó, permanece em movimento durante todo o trajeto, a caixa, certo? Durante o movimento, o atrito que se faz presente é o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico, ele é constante. Então, tanto faz a força que a pessoa está fazendo sobre a caixa, se ela está em movimento, o atrito vai ser sempre o mesmo. Se ele vai ser sempre o mesmo, o que vai ter de gráfico vai ser o quê? Um gráfico com uma linha paralela aqui ao tempo, certo? Ele vai ser sempre o mesmo valor, ou seja, vai ser um valor constante do atrito dinâmico, que é o atrito que está presente nessa situação, porque, lembrando mais uma vez, porque ele falou aqui, ó, que a caixa permanece em movimento, certo? Durante todo o tempo. Então, durante o movimento, o atrito é dinâmico, e se o atrito é dinâmico, o atrito é constante. Se o atrito é constante, o gráfico vai ser esse aqui, que é exatamente o gráfico da letra C, que era a resposta certa nesse caso aqui, falando, amigos. Letra C era a resposta correta nessa questão 108. Beleza?
Então era uma questão bacana de se resolver, questão de dinâmica, bastava só prestar atenção no enunciado e nesses detalhes aqui, né, que falava sobre ela permanecer em movimento durante todo o momento, durante todo o tempo, certo? Então, valeu, meus amigos, essa questão era bacana de se resolver aqui, uma questão simples, que era de fácil resolução, graças a Deus. Fiquem com Deus, continuem estudando aí, se preparando para o próximo Enem que vem vindo aí, meus amigos. Fé em Deus, só Jesus Senhor. Valeu, um abraço.